Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Hoje estamos chegando ao nosso penúltimo encontro sobre a importante série Disciplinas Espirituais Cristãs. Perdeu alguma? Pulou alguma? Ou não sabia que isso aqui é uma série? Vai aqui no nosso canal e procura a nossa playlist sobre disciplinas espirituais cristãs, que eu tenho a certeza que você vai mudar muito a forma como você enxerga a tua prática cotidiana do cristianismo. Hoje vamos enfrentar a disciplina importantíssima, disciplina comunitária, aquela que nós praticamos em meio à nossa comunidade. Nós vamos conversar hoje sobre a disciplina espiritual da orientação e vamos tentar responder algumas importantes questões. Eu preciso pedir orientação de Deus? O que é a disciplina espiritual da orientação? E eu preciso de um orientador espiritual? Essas são algumas perguntas que nós tentaremos responder à luz da palavra de Deus. Não sai daí que tem bênção para você. Querido, se nós pudéssemos destacar para você algo que você não pode esquecer sobre a disciplina espiritual da orientação, é o seguinte: em tudo você deve pedir orientação de Deus. Não esquece, em tudo você deve pedir orientação de Deus. E já quero te trazer dois textos bíblicos para que você reconheça a importância de pedir orientação de Deus em tudo o que você for fazer. Vamos começar com Jeremias, capítulo de número 29, versículos 11 e 12, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. Mas não fica só aí. Nós vamos ler também Isaías, capítulo de número 55, versos de número 8 até o número 11. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Precisamos entender que enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, sabemos que a vontade de Deus é aquela que prevalece. Portanto, nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, antes de assumir o compromisso, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa em nossa vida, nós precisamos buscar a orientação de Deus, buscar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós não venhamos lá na frente e nos arrependamos das decisões tomadas de maneira desacertada. Quantas vezes tomamos decisões de maneira rápida, levados por impulso, e não pedimos orientação de Deus, não pedimos sabedoria ao Senhor, e lá na frente a gente acaba se arrependendo. Então precisamos entender que em tudo o que nós formos fazer, precisamos buscar a orientação de Deus. Precisamos entender que aquilo que Deus conhece e a sua vontade é além daquilo que nós podemos enxergar. Portanto, precisamos pedir, dizendo assim: Senhor, me faça saber a sua vontade. Me orienta, Senhor. Me diz qual a direção a ser seguida para que eu seja bem-sucedido em tudo o que eu faço.
Então já poderíamos trazer a definição, o conceito daquilo que estamos querendo expor no encontro de hoje. A disciplina espiritual da orientação consiste na prática de buscar o discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas, como comunidade e como indivíduos. Quando Deus nos dá o discernimento para entender a sua vontade, nós percebemos que a vontade de Deus na vida do cristão, ela é revelada em dois níveis: no nível coletivo, na comunidade cristã, e no nível individual. Isso é um fato. Deus revela a sua vontade para o corpo de Cristo, para a igreja. Nós percebemos claramente nas Escrituras que é uma revelação do plano de Deus para o seu povo. O plano do Senhor para o povo que ele constituiu aqui na terra foi fazer de nós um reino sacerdotal. Desde o momento em que ele instituiu o povo hebreu a partir do patriarca Abraão, que ele esteve no êxodo ali, resgatou o povo do Egito e falou assim: eu farei de vocês um reino sacerdotal. Nós também, enquanto igreja, recebemos a mesma palavra. O apóstolo Pedro escreve em sua epístola, dizendo: vocês são sacerdotes, uma nação eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E percebemos também que há propósitos, que há vontade de Deus que se revelam na individualidade. Nós tínhamos a vontade de Deus para o povo de Israel, mas nós tínhamos também alinhamentos individuais da vontade de Deus para cada um. Por exemplo, a vontade de Deus para Moisés era diferente da vontade de Deus para Arão enquanto pessoas. No entanto, enquanto fazendo parte da comunidade do povo de Deus, havia um único objetivo, que era o objetivo de chegar na terra prometida e ser ali um reino, um povo sacerdotal. Da mesma maneira, hoje é assim a igreja. O objetivo da igreja enquanto comunidade é encher a terra da glória de Deus, é esvaziar o inferno e povoar o céu. Mas para que isso aconteça, a vontade de Deus também é revelada na minha vida, na sua vida, na individualidade. Contudo, é necessário que haja um alinhamento entre a vontade de Deus no meu âmbito pessoal e a vontade de Deus no âmbito coletivo, na comunidade da qual eu faço parte. Olha só o que Richard Foster fala em sua obra Celebração da Disciplina. Deus guia o indivíduo de maneira proveitosa e profunda, mas também orienta grupos de pessoas e pode instruir o indivíduo por meio da experiência coletiva. Ou seja, Deus revela a sua vontade. E muitas vezes a vontade individual é conhecida também por meio da vontade coletiva. Eu quero te dar um exemplo muito claro. Você faz parte de uma comunidade cristã. Então, a vontade de Deus para a tua comunidade vai ser entregue para a tua liderança. E a tua liderança vai passar essa vontade do Senhor para toda a comunidade. E você, enquanto indivíduo que faz parte dessa comunidade, acreditando eu que antes de fazer parte dela, você orou, você pediu direção e Deus te colocou naquele lugar, entendo que jamais aquilo que Deus revelar de vontade individual vai estar contrário àquilo que o mesmo Deus revelou enquanto vontade coletiva para a tua comunidade. Eu tenho a certeza absoluta que quando andamos no propósito de Deus, pedindo sempre a direção do Senhor em toda a decisão que nós venhamos a tomar, inclusive a de fazer parte de uma comunidade cristã, nós veremos claramente o alinhamento de Deus da vontade coletiva e da vontade individual que afeta as nossas vidas. E de que maneira a vontade coletiva passa então para o âmbito individual? Querido, isso a Bíblia mostra claramente por meio do discipulado cristão. É aí que surge a figura da orientação espiritual. Na verdade, o discipulado cristão, ele vem trazer isso, ele vem fazer a multiplicação daquilo que é a vontade de Deus enquanto aspecto coletivo para o âmbito individual. E isso fica muito claro no ministério de Jesus. Ele ensina isso, ele fala a respeito disso nas suas últimas palavras
para os seus discípulos. Nós podemos ler em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, a seguinte declaração de Jesus Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus foi o Evangelho vivo e ele ensinou tudo o que deveria ser repassado para os cristãos, aqueles que viriam a partir dele. Nós, inclusive, queridos os discípulos de Jesus, foram os primeiros a ter contato com a vontade de Deus para a igreja. E por meio do discipulado que Jesus instituiu. Não sou eu quem está criando algo novo. Jesus falou: vão lá, façam discípulos em todas as nações. Vão lá, batizem, vão lá, ensinem. E isso é discipulado, querido. Discipulado é vida na vida. Discipulado é viver junto, é ensinar. Eu aprendo para depois ensinar. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Se você não foi discipulado por alguém, procure alguém experiente para te ajudar na caminhada cristã. Nós discutimos, nós aprendemos Bíblia, nós aprendemos usos e costumes, nós aprendemos doutrina, nós aprendemos a nos comportar como cristãos em meio à comunidade, para então dar testemunho de Cristo por meio da nossa vida. E a partir de então, eu passo também a ensinar, a discipular alguém. Tem uma obra excelente que eu recomendo a você, Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, e que ele afirma o seguinte nessa obra: cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado, e cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. A busca pelo conhecimento da vontade de Deus sempre foi uma prática comum da igreja primitiva. Nós vemos isso claramente logo após a ascensão de Jesus. Em Atos, ainda no capítulo de número 1, lá nos versos 24 e 25, os discípulos pedem orientação, direção de Deus para saber quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Nós vemos claramente também em Atos, no capítulo de número 15, na igreja de Antioquia, onde os cristãos foram pela primeira vez nomeados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Neste capítulo 15, no versículo 28, nós vemos que a igreja em comunidade, em unidade, ela busca saber qual é a vontade de Deus e o Espírito Santo demonstra a vontade. Então, naquele momento, são apontados aqueles que deveriam ser enviados como missionários representantes daquela igreja. A busca pela vontade de Deus deve ser algo comum em nosso meio, em nossa vida enquanto indivíduos e em nossa vida enquanto comunidade. A disciplina da orientação precisa ser praticada em todos os níveis. Nós precisamos buscar no nível comunitário e também na nossa individualidade. Não esqueça disso. O fato é que muitas vezes a gente espera que Deus fale conosco audivelmente. Deus pode falar. Deus já falou algumas vezes e vai continuar falando, mas não é sempre que assim vai ocorrer. Deus pode usar uma pessoa para ser o teu orientador espiritual, o teu discipulador, para te ensinar quem é o Senhor, para te demonstrar qual é a vontade de Deus para a tua vida. Isso é muito importante. Discipulado é vida na vida, é você andar junto, é caminhar junto, aprender e ensinar a respeito de Jesus, de como ser parecido com Ele e cada vez mais buscar fazer a sua vontade. Billy Graham tinha uma frase muito linda sobre discipulado que ele costumava repetir, que diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Discipulado é viver o evangelho verdadeiro. Eu não posso ensinar Cristo para outra pessoa sem viver Cristo, porque discipulado é falar de Jesus por meio da vida que eu vivo.
A pessoa vai estar andando comigo, a pessoa vai estar convivendo comigo, a pessoa vai saber quem eu sou e então ela verá a maneira como Cristo se revela por meio das minhas atitudes. No discipulado, a orientação e o ensino não ocorrem apenas por palavras, mas por meio do exemplo, e essa é a melhor forma de aprender com alguém. Agora é necessário que eu chame a atenção de você para algumas coisas. Atenção, não confunda discipulado cristão com classe de batismo. A gente costuma fazer essa confusão em nossas igrejas. Você pergunta se a tua igreja pratica discipulado. As pessoas dizem sim, nós temos lá a classe de batismo. As pessoas que chegam em nossa igreja, elas então recebem um ensinamento básico para serem batizadas. Querido, discipulado não é classe de batismo. Classe de batismo é fundamental para que haja o ensino das bases da fé. Mas o discipulado vai muito além disso. Outra coisa, você não faz discípulo para você mesmo, você faz discípulo para Jesus Cristo. Terceiro alerta, nem todo mundo está preparado para exercer o discipulado. O discipulado só deve ser praticado por alguém que teve uma verdadeira experiência com Deus, que é convertido ao Senhor. Você teve um encontro com Deus. A contrário senso, todo aquele que teve um encontro com Deus, um convertido, está apto para praticar um discipulado. Eu gostaria de lembrar com você a história vivida por Roboão, que está registrado no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 12. Lá pelo versículo 14, nós temos a experiência de Roboão, em que ele, em vez de ouvir a voz daquelas pessoas mais experientes que podiam contribuir com o seu reino, ele ouviu a voz dos jovens, dos seus amigos, que foram influência para que ele tomasse a decisão. E naquele momento, ele tomou a pior decisão que ele poderia tomar e, consequentemente, causou a divisão do reino de Israel. A Bíblia é repleta de exemplos de discipulado e discipulados bem-sucedidos. Eu poderia citar aqui Moisés e Josué, eu poderia citar Elias e Eliseu, eu poderia citar Daniel e os seus amigos, o apóstolo Paulo e Timóteo. São casos de sucesso de discipulado cristão. Além disso, nós vemos que a prática do discipulado enquanto igreja, enquanto instituição, ela deve ser praticada por todos os membros do corpo de Cristo. E assim que a palavra de Deus é multiplicada. A igreja primitiva, ela praticava o discipulado. Nós podemos observar em Atos dos Apóstolos que eles viviam o evangelho. Eles ainda não tinham os escritos, as cartas. Eles falavam do evangelho pela prática. Eles viviam aquilo que eles falavam. E por meio disso havia unidade. E a palavra fala que era o Senhor quem acrescentava, que somava os novos na fé para aquela comunidade. A disciplina da orientação precisa ser praticada. Em tudo o que vou fazer, preciso buscar a orientação, saber a vontade de Deus. Mas preciso compreender que a vontade de Deus, ela atinge dois níveis da minha vida. Vai atingir enquanto nível comunitário, por meio da comunidade da qual eu faço parte, e também vai me atingir no meu nível individual, na minha individualidade, em vontades específicas para a minha vida, daquilo que Deus quer que eu tome enquanto decisões acertadas e alinhadas na palavra de Deus. Precisamos lembrar também que a vontade de Deus enquanto comunidade, ela é passada para os indivíduos por meio daquilo que nós chamamos de discipulado. E não existe evangelho sem discipulado. Todo cristão convertido deve discipular alguém. Pastor, mas como eu pratico o discipulado? Querido, é viver o evangelho, é discutir o evangelho, é ensinar o evangelho para alguém, é chamar alguém para perto, é adotar alguém, sabe? Será que não tem alguém na tua comunidade, perto de você, que precisa da tua ajuda na caminhada cristã? O discipulado é aquele que faz surgir esses heróis, esses resgatadores, esses ensinadores, esses verdadeiros professores da palavra, da conduta, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está te chamando para ser um discipulador, mas lembre-se de uma coisa, todos nós precisamos prestar contas para alguém. Da mesma maneira como eu discipulo, eu preciso ser discipulado.
Então, há hierarquias espirituais que precisam estar muito bem alinhadas na minha vida. Eu tenho que ser submisso à minha liderança espiritual enquanto pastor, à minha liderança espiritual enquanto ministério, à minha liderança espiritual enquanto experiência. Precisamos entender que há pessoas mais experientes na caminhada com Cristo, com maior maturidade. Procura alguém experiente, procura alguém maduro, procura alguém que você veja Cristo na vida dele, que você vê realmente o evangelho sendo vivido. Chega com ele e diz: me ajuda na caminhada cristã, eu quero conhecer um pouco mais de Deus com você. Eu tenho a certeza que você vai ser grandemente abençoado. Deus está te chamando para um novo nível, para o nível da orientação, para praticar essa importante disciplina espiritual. Querido, eu espero que esse bate-papo sobre orientação, sobre disciplina espiritual da orientação tenha sido bênção para a tua vida, tenha edificado a tua vida e tenha tirado muitas dúvidas que talvez surjam na tua cabeça. Mas se ainda há dúvidas, você pode colocar aqui no comentário que eu terei o maior prazer em responder para você. Eu quero pedir a tua ajuda e a tua colaboração. Nos ajuda a compartilhar, a espalhar a palavra de Deus. Pega esse link, manda para alguém, nos marca nas redes sociais, no teu Instagram, marca lá no Facebook, nos ajuda a tornar esse conteúdo ainda mais relevante e impactante para o maior número de pessoas. A minha oração é que você continue sendo abençoado. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.